A paz do Senhor, galerinha. Tudo bem com vocês? A tia Ana tá aqui para deixar uma palavra ao coração de vocês, né? Eu quero dizer para vocês que eu não sei como que vocês estão se sentindo com toda essa situação de pandemia, aonde vocês não podem ir para a escola, vocês não podem ir para a igreja. Eu não sei como que está sendo isso para vocês, esse isolamento social, mas eu tenho certeza que não está fácil para ninguém, né, essa adaptação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos confiar em Deus. E essa é a palavra de hoje. Nós precisamos ter confiança no nosso Deus que tudo isso vai passar e que tudo isso vai dar certo. Eu quero deixar para vocês um versículo que está lá no Salmo 56, 3, 4, que diz assim: E me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que é o temor? O temor, se a gente for ler no dicionário, ele é o medo, o susto, reverência, respeito. Mas a Bíblia também fala que nós temos que temer a Deus. Tá, Tiana, mas então me explica isso melhor. Tá, eu vou explicar para você. Por que nós temos que temer a Deus? Nós temos que não querer ficar sem a presença de Deus. Porque nós somos filhos do Criador. Então nós precisamos de Deus para que a gente possa viver bem. Ele é o nosso Criador. Então nós temos que temer ficar sem a presença de Deus e temos que temer ao Senhor e procurar obedecer a Ele. O nosso medo tem que ser desta forma. Esse temor tem que ser nesse sentido. Desagradar a Deus, aquele que nos criou. Nós precisamos procurar fazer a vontade dEle e entender os propósitos dEle na nossa vida. Mas aqui, quando Davi fala esse versículo, ele está falando de temer ao inimigo, de ter medo do inimigo. Medo, uma sensação de perigo, aquela sensação de falta de tranquilidade, sem saber o que vai acontecer. É isso que Davi está falando. Você tem medo de alguma coisa? Nós precisamos entender que nós temos que confiar em Deus em todo o tempo, mesmo que venha essa sensação, nós temos que orar e entender que nós não estamos sozinhos. Mas então, Tiana, será que acreditar e confiar é a mesma coisa? Eu quero colocar uma história para você. Eu quero contar uma história para que você entenda a diferença de acreditar em Deus e confiar em Deus. A história é o seguinte: existia uma cidade onde tinha um equilibrista muito bom. Ele era o melhor equilibrista da cidade. E ele então resolveu fazer algo diferente que inovasse toda a situação na cidade, que todo mundo ficasse pensando: nossa, olha esse equilibrista, olha o que ele vai fazer. E aí ele disse que ele iria pegar uma corda, iria amarrar a corda num prédio, passaria a corda e amarraria no outro prédio. E era uma distância grande. E aí ele disse que ele pegaria uma bicicleta, colocaria a sua esposa na bicicleta, na garupa, e iria passar pela corda com a sua esposa. E com isso todo mundo ficou muito curioso. Todos os jornais daquela cidade, porque era uma cidade pequena, foram lá ver o que estava acontecendo. E de fato, o grande dia chegou. E esse equilibrista foi realmente passar com a bicicleta naquela corda. E vocês acham que ele conseguiu? Sim, ele conseguiu. Todo mundo estava ali filmando e ele foi passando com a bicicleta e foi até o outro lado com a sua esposa. E um jornalista que queria se prevalecer da situação, queria deixar o seu nome famoso, foi correndo até ele e disse: olha, parabéns, mas eu tinha certeza que você iria conseguir. Eu confiava em você. E aí, o equilibrista olhou para ele e falou assim: você sabia que eu iria conseguir passar? Você confiava em mim? Sim, eu confiava em você e eu confio em você. Aí, ele olha para esse jornalista e fala assim: se você confia em mim, você confia que eu vou passar de um lado para o outro novamente? E aquele jornalista falou: claro que eu confio. Eu sei que você vai conseguir. Mas então aquele equilibrista olhou para ele e disse: tá, eu vou passar de novo. Mas eu vou deixar a minha esposa e você vai subir na garupa e eu vou passar com você.
Vamos? Aquele jornalista começou a ficar meio pálido, meio preocupado com a situação e acabou saindo de perto dele. Foi rapidinho embora. Por quê? Ele acreditava, mas ele não confiava. Ele acreditava que ele poderia conseguir de novo, afinal ele já tinha conseguido uma vez. Agora a confiança é quando você está junto, quando você se entrega. E ele teria que passar junto com aquele equilibrista. Então ele não confiava. Ele acreditava que poderia dar certo, mas se ele confiasse mesmo, ele iria junto. Mesmo arriscando a sua vida, ele iria porque ele confiava. Então tem essa diferença. A palavra de Deus fala da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foi feita uma estátua de escultura, onde eles tinham que negar a Deus, se curvando diante da estátua, para que eles não fossem castigados. A palavra de Deus fala que toda a província se curvou, mas os 3 não se curvaram. Eles decidiram arriscar, eles tinham temor de Deus e eles preferiam então agradar a Deus do que agradar aquele rei. E aí, o que aconteceu? Eles confiavam em Deus. Eles confiaram e quando eles foram jogados naquela fornalha, Deus os protegeu e os livrou. E assim é quando nós temos confiança em Deus. Quando nós temos confiança em Deus, não importa a situação que a gente passe, a gente consegue descansar em Deus, não fica ansioso, não fica desesperado, sabe? É claro que muitas vezes vem aquele medo, você pensa, puxa, será que vai dar certo? Mas quando nós oramos e nós buscamos ter a presença de Deus e sentimos a presença do Espírito Santo conosco, tudo fica diferente, fica mais fácil. Mas eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer que para que a gente possa confiar em Deus, a gente precisa conhecer a Deus. Ninguém confia em alguém que não conhece. Ou você faz isso? Não, nós não fazemos isso. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Então, para que isso possa acontecer, para que a gente realmente possa confiar em Deus, nós precisamos ler mais da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus. Nós só conheceremos a Deus se nós lermos a palavra dele. Porque a palavra de Deus fala que Jesus é a palavra. Então é só dessa forma que nós vamos conseguir. E eu quero dizer para você que você tem que parar de querer só ouvir as experiências dos outros. Você tem que ter a tua própria experiência com Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Isso é algo que você tem que decidir. É difícil para nós sentir vontade de orar, sentir vontade de ler a palavra de Deus, sentir vontade de jejuar. Quem que vai querer ficar sem comer? Ninguém quer ficar sem comer. Só que nós precisamos entender que nós temos que não sentir, mas decidir fazer a vontade de Deus. Se eu sei que para eu conhecer a Deus eu tenho que ler a Bíblia, então eu tenho que ter um momento para que eu leia, para que eu estude a Bíblia. Se eu sei que para que eu ouça mais o Espírito Santo, eu preciso então jejuar para que eu possa deixar a minha carne mais fraca e o meu espírito mais forte, então eu vou fazer isso. Então eu vou jejuar. Se eu sei que eu preciso ter tempo com Deus, para que eu possa ter intimidade com Ele, conhecer a Ele, então é isso que eu tenho que fazer. Vocês estão numa fase, a fase da adolescência, que é uma fase cheia de descobertas. Coisas novas, coisas interessantes, que vocês talvez nem imaginassem como era, mas agora vocês estão tendo a oportunidade de conhecer várias coisas. E eu quero dizer para vocês que é vocês que vão decidir o futuro de vocês. Deus tem um propósito e um plano para cada um de vocês. Só que quem vai fazer a escolha se quer viver a promessa de Deus ou não, é você. Você que vai escolher. As nossas decisões aqui, elas vão ter a consequência lá na frente. Se eu decido obedecer a Deus, então a palavra de Deus fala que nós vamos viver a promessa de Deus. Agora, se nós decidirmos ir para um outro caminho, então não tem como nós vivermos a promessa de Deus. Então nós precisamos fazer a escolha certa. Assim como a gente se alimenta, né, todos os dias. Come de manhã, come na hora do almoço, come de tarde, come de noite. Às vezes levanta de madrugada para comer, de 2 em 2 horas e come bastante, né? Come sobremesa e come doce.
e alimenta o nosso corpo, nós também temos que alimentar o nosso espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, porque ela que vai fazer a mudança em nós. É através da palavra que nós somos convencidos a mudar, através da palavra que nós vamos conhecer mais a Deus e vamos confiar nele. Só tem esse jeito, não tem outra maneira. É dessa forma. E por que ela é eficaz? Porque ela faz aquilo que precisa em nós. Então, que você possa decidir fazer a vontade de Deus e decidir conhecer mais a Deus, para que você possa ter confiança, adquirir confiança. A confiança não é, eu vou ler a palavra hoje e amanhã eu já estou confiando em Deus 100%. Não é assim. A confiança é com o tempo, é com o tempo. Você vai conhecendo mais a Deus e cada dia que você conhece mais a Deus, você vê que você pode confiar mais nele. E é dessa forma que funciona. Eu quero desafiar você, adolescente, a ler mais a palavra, a orar mais, a buscar mais a presença de Deus e conhecer a esse Deus que eu estou falando. Conhecer a esse Deus que vocês ouvem falar na igreja. Não conheçam esse Deus só de ouvir falar, mas conheçam esse Deus verdadeiramente, tá bom? E eu quero também dizer para vocês que nós fizemos essa atividade para vocês, certo? Aqui fala que vocês vão ter que pesquisar 5 versículos que tenha a ver com confiança, que falem sobre confiança em Deus. Porque quando vocês estudarem esses versículos, vocês vão ver que vocês vão começar a confiar mais em Deus. Então, vocês vão pesquisar 5 versículos e vão colocar aqui, certo? Aqui também fala o que é confiança para você. Você vai escrever o que é confiança para você. Será que é possível alguém confiar em Deus verdadeiramente? Será que é possível? Será que é possível realmente alguém confiar em Deus 100%? Vocês vão escrever aqui. E como que as pessoas podem desenvolver a confiança em Deus? A confiança ela é desenvolvida. Então, vocês vão responder essas perguntas, vão levar no domingo para a tia Ana, quer dizer, vão pedir para os pais levarem, certo? E nós vamos continuar o mesmo sistema de trabalho, certo? A cada 4 atividades que vocês fizerem, vocês vão ser premiados, certo? Eu quero neste momento fazer uma oração com vocês. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu vou orar e nós vamos orar a Deus para pedir que vocês venham ter confiança, desenvolver essa confiança em vocês, assim como eu também quero ter mais confiança em Deus. E que tudo isso venha passar rápido e que a gente possa logo estar congregando juntos e fazendo a obra de Deus juntos. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada adolescente que está me assistindo, Senhor, que o Senhor venha estar fortalecendo a vida deles, tirando todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade, e que eles possam decidir por fazer a sua vontade, por ler a sua palavra e obedecer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que toda essa situação venha estar terminando e que possamos ter a nossa vida normal novamente, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece as nossas vidas e fica conosco porque nós precisamos da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. A Tiana está morrendo de saudade de vocês. Eu creio que tudo isso vai passar. Amém? Vamos estar orando, unidos num só propósito, para que o Senhor venha estar ficando conosco, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus. Até mais.